Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no nosso canal do YouTube, O Filho de Deus. Eu sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro O Filho de Deus. E nesse canal nós estamos promovendo um estudo sobre os quatro evangelhos de Cristo. E hoje com a passagem O Pronto Anúncio do Pronto Retorno, que segue narrada exclusivamente no Evangelho de João e faremos uma leitura e um aprofundamento. Faremos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus seja conosco. João, capítulo 16, versículo de 16 a 33. Um pouco de tempo e já não me vereis, mais um pouco de tempo ainda me vereis. Disseram entre si alguns de seus discípulos: Que é isso que ele nos diz? Um pouco e não me vereis, e novamente um pouco e me vereis. E vou para o Pai. Eles diziam: Que é um pouco? Não sabemos do que fala. Compreendeu Jesus que queriam interrogá-lo. Ele lhes disse: Vós me interrogais sobre o que eu disse. Um pouco de tempo e já não me vereis. Mais um pouco de tempo ainda e me vereis. Em verdade vos digo: chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós vos entristecereis, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Quando a mulher está para dar à luz, entristece-se porque sua hora chegou. Quando, porém, dá à luz a criança, já não se lembra dos sofrimentos, pela alegria de ter vindo ao mundo um homem. Também vós, agora estáis tristes, mas mas vós verei de novo e vosso coração se alegrará, e ninguém vos tirará vossa alegria. Nesse dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo: o que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos dará. Até agora, nada pedistes ao Pai em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Disse-vos essas coisas por figuras. Chega a hora em que já não vos falareis em figuras, mas claramente vos falarei do Pai. Nesse dia pedireis em meu nome, e não vos digo que intervirei junto ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque me amastes e crestes que vim de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo. De novo, deixo o mundo e vou ao Pai. Seus discípulos lhe dizem: Eis que agora falas claramente, sem figuras. Agora vemos que sabes tudo e não tens necessidade de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saístes de Deus. Jesus lhes responde: Credes agora? Eis que chega a hora, e ela chegou, em que vos dispensareis, em que vos dispersareis cada um para o seu lado, e me deixareis sozinho. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Eu vos disse tais coisas para terdes paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Então, essa é a narrativa do Evangelho de João sobre anúncio de pronto retorno. Agora vamos fazer uma reflexão sobre o que o Evangelho está trazendo de ensinamento para o dia de hoje. Mas antes,
quero te convidar, se você ainda não está inscrita ou inscrito no nosso canal, faça já a sua inscrição para não perder nenhuma de nossas atualizações. Deixa aqui o seu comentário sobre qual a sua opinião a respeito dessa passagem, sobre o nosso estudo. Compartilha para que mais uma irmã ou irmão também possa fazer parte desse estudo. E também deixa aqui a sua curtida, que é muito importante para fortalecer o alcance do nosso canal. Bem? Bem, é importante, antes de tudo, lembrar que o nosso estudo está na fase da paixão de Cristo, né? Então, Jesus aqui, ele já começa a deixar ainda mais definido sobre a sua partida desse mundo material, né? Então, aqui ele complementa as orientações e vai preparando ainda mais os seus discípulos para este momento, né? Então, nós estamos agora na etapa da paixão de Cristo. Então, se você está chegando agora no nosso canal, visita a nossa playlist. Nós já temos gravadas a primeira etapa, que fala do anúncio e do nascimento até a infância de Jesus, a segunda etapa, que trata sobre o princípio da missão, a terceira etapa é o ministério de Jesus, dividido nas fases da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E agora nós estamos na etapa 4 sobre a paixão, morte, ressurreição e ascensão do nosso Senhor Jesus. Então confere lá e você pode assistir na sequência, se quiser, todos os vídeos já gravados das etapas anteriores. Bem, é, Jesus, ele começa de forma enigmática aqui, né? Um pouco de tempo e já me vereis, mais um pouco de tempo ainda e me vereis. Então, o que que Jesus está dizendo aqui para os seus discípulos? Que um pouco de tempo, esse primeiro um pouco de tempo, ele está tratando sobre a paixão, dizendo: olha, eu tenho pouco tempo com vocês, logo vocês não vão me ver. E o outro, mais um pouco de tempo, ele está falando, né, do intervalo da ressurreição e que ele vai aparecer novamente. Então, aqui, quando fala e ainda me vereis, Jesus está tratando sobre as aparições, né? Ele vai fazer algumas aparições para os discípulos depois da ressurreição. E é uma fase que somente os discípulos vão ter acesso, né? O mundo, ele rompe o olhar para Jesus com a sua morte, né? O último momento em que os judeus contemplam Jesus é quando ele está na cruz. Depois não mais. Os discípulos, eles voltarão a ver Jesus glorificado, né? Após a ressurreição, eles vão ter eles vão, Jesus vai fazer algumas aparições aí no meio dos discípulos. Então é disso que Jesus está tratando. É claro que naquele momento é bastante difícil compreender essa questão que está colocada, mas é disso que Jesus está falando, né? E aí Jesus ele vai dizer que chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vai ter um momento do luto, né? Jesus ele vai ser preso, torturado e morto, né? Então aqui é o momento da tristeza, né, da impotência de ver Jesus passando por todo aquele sofrimento, sendo pregado numa cruz diante deles, como se ali fosse uma derrota, como se ali o líder foi abatido diante deles, né? Ou seja, que o poder romano e judeu daqueles que contrariavam o projeto de Cristo fosse vencedor, né? Então é um momento de tristeza, né? Daquela coisa que a gente chama que quando o chão abre, né? Então os discípulos dizem: olha, agora acabou, né? Por quê? Porque eles ainda não haviam entendido o, a mística, né, da ressurreição, né? Esse momento ainda não estava totalmente assimilado, né, entre eles.
e depois vai se transformar em alegria por conta da glorificação de Jesus, da sua ressurreição. Então haverá o tempo da tristeza durante a paixão, morte de Jesus, e depois, na ressurreição e ascensão, é o momento de alegria. E aqui Jesus ele faz uma comparação bastante pertinente, né, com o momento do parto, né? Então a mulher ela sofre as dores do parto, mas depois que a criança nasce, ela esquece de todo o sofrimento por conta do que da alegria, né, de trazer um filho ao mundo, né? Aqui está dizendo trazer um homem ao mundo, mas era a maneira de falar daquele tempo, né? Na verdade está dizendo trazer um filho ao mundo, né? Tanto homem quanto mulher é um motivo de alegria. Bem, e aí Jesus fala que ninguém vai conseguir tirar essa alegria deles, né? Então isso vai ser um fator de motivação, né, para Jesus. E por que que nada perguntarão? Porque o Espírito Santo, com a partida de Jesus, eles vão receber o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai orientar os discípulos, né, sobre a lembrança do que aconteceu, o fortalecimento no tempo presente e a interpretação daquilo que ainda vai acontecer. Amém? Bem, e aqui Jesus ele fala que até agora nada pedistes ao Pai em meu nome. Por que que Jesus está dizendo isso? Porque Jesus estava entre eles, né? Então, quando Jesus partir, aí eles vão, o Jesus ele passa a ser o intercessor, né? A gente vai pedir em nome de Jesus para ser que o Pai nos atenda. Só que naquele momento Jesus estava entre eles, né? Então, depois da partida de Jesus, eles vão pedir ao Pai em nome de Jesus, que é algo que ficou como orientação para nós até os dias de hoje. E aqui quando Jesus fala, disse-vos essas coisas por figuras, né? Que ele está fazendo uma comparação com as parábolas, né? Porque as figuras, né, as parábolas eram uma forma de ilustrar, né, de comparações. Né? E aqui Jesus está dizendo que agora ele passa a falar diretamente, sem a necessidade de parábolas, porque os discípulos terão a mente mais aberta, né? Eles terão aí um caminho de entendimento melhor do que eles têm tido até aquele momento. E aqui é interessante, né? Eu já falei mais de uma vez aqui, eu vou falar de novo, né? Que Jesus, ele é sutilmente irônico às vezes, né? Aqui quando o Jesus, os discípulos, né, falam, eis que agora falas claramente sem figuras. Agora vemos, olha só a fala dos discípulos aqui, né? Agora vemos que sabes tudo e não tem necessidade de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saísses de Deus. Aí Jesus responde meio inconformado, né? Credes agora. E em outros momentos, Jesus ele brinca assim também com os discípulos. É sutil, mas dá para entender isso. Como assim agora, né? Esse tempo todo comigo quer dizer que até agora vocês não acreditavam? É claro que sim, né? Mas a forma como os discípulos colocam dá a impressão que eles só agora que eles acreditam, né? Aí Jesus ele coloca essa posição dele aqui, né? Bem, e aí quando ele fala que eis que chega a hora, e ela chegou, em que vos dispersareis, cada um para o seu lado, e me deixareis sozinho, Jesus está falando no momento da prisão, né? Então aqui ele já está anunciando que no momento que ele for preso, os discípulos fugirão, né? Então aqui, antes que aconteça, ele já está dizendo aqui. Mas ele, ao mesmo tempo que ele fala que os discípulos vão deixá-lo sozinho, ele completa dizendo: Eu não estou só, porque o Pai está comigo, né? Então aqui Jesus ele nos ensina, quando todo mundo for embora, você não está sozinho, né? Porque Deus sempre está conosco, né? Então aqui Jesus ele está nos ensinando, olha, em algum momento você vai ficar sozinho, mas você não está só, porque o Pai estará contigo, assim como esteve com Jesus naquele momento, né? E essa é a força maior de que nós precisamos. E esse fechamento aqui, né? No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Aqui é uma mensagem muito potente, né, que Jesus está
dizendo para nós aqui, né? Então ele está afirmando que esse mundo é um mundo de luta, né? Tereis tribulações. Então aqui Jesus alerta, olha, não vai ser fácil viver, não tem moleza, né? É um mundo de disputa, é um mundo de muita luta, mas tem de coragem, ou seja, tem de fé, né? Tem de esperança, acredite em Deus, né? E aí Jesus fala, ele passou por tudo isso, mas ele venceu o mundo. Portanto, nós também temos capacidades de vencer o mundo. Então, o que é vencer o mundo? É vencer as tentações, vencer o pecado, né? Vencer aqueles que se opõem ao projeto de Deus. Isso é vencer o mundo. Então, Jesus está dizendo que nós temos todas as condições de passar pela tribulação, mas com coragem e fé, esperança, nós venceremos as forças deste mundo. Amém? Então, essa é a mensagem do dia de hoje, né? Então, eu quero deixar aqui como consolo e alento, né, e fortalecimento para todos nós, que a gente enfrente as tribulações, porque elas vão existir, mas que nós temos que ter resistência, né, coragem, porque nós temos a capacidade de vencer as forças deste mundo, porque a nossa energia vem do alto. Há alguém que zela por nós, que nos fortalece, que nos anima e que nos dará a vitória. Amém? Muita paz, muita luz no seu caminho. Deus abençoe hoje e sempre. Abraço.